Olá, seja muito bem-vindo a mais uma entrevista da FinTrender. E hoje essa entrevista é com o João Gianvecchio, que é quem toca a parte de inovação do Banco BV. Uma entrevista muito legal, a gente falou sobre inteligência artificial, não podia deixar de ser, blockchain, que também não podia deixar de ser, mas também sobre computação quântica. Né? Então, são as três tecnologias que eles estão olhando aí para implementar e que ele acha que vão transformar bastante o mercado financeiro no médio e longo prazo. Tá? Mas também conversamos sobre alguns pilotos que ele fez lá junto com a Liqui, a parte de parcerias que eles têm com vários, né? A Liqui eu já comentei, que tem também com a parte do Roberto lá, que é uma outra empresa de blockchain também. Então, assim, eles fazendo várias parcerias para trazer pilotos para dentro, para tentar criar essa cultura ou melhorar essa cultura de inovação dentro do banco. Eles também estão no Drex, então a gente explorou bastante essas iniciativas que eles estão no Drex, com uma iniciativa focada até num caso que eu já acho que é clássico, vamos dizer assim, mas que eu sempre falo, que é a parte de troca de carros, né? Venda de automóvel, do token do automóvel por dinheiro, né? Então, assim, todas as dificuldades que tem nisso e como é que eles estão desenvolvendo isso dentro agora da segunda fase do Drex. É uma conversa muito fácil, muito transparente de alguém que está lá dentro de um banco trazendo informação, trazendo inovação e trazendo também toda a parte aí de blockchain, cripto, lá para dentro, para melhorar a eficiência e se adequar ou adequar o banco para esse novo mundo aí de tokenização que a gente está chegando e está se aproximando. Tá bom? Então, com vocês, João Gianvecchio. Olá, João, tudo bom? Fala, Gustavo. Bom dia ou boa tarde para os ouvintes aí. Tudo ótimo. Obrigado pelo convite. Tá bom. Obrigado a você por ter aceitado esse convite para vir aqui. Eu vejo o BV em muita coisa, já faz muito tempo que eu vejo o nome, vejo o teu nome ali participando de muita coisa de inovação aí, né? Acho que talvez o Drex tenha sido o principal aí, que vocês estão bem envolvidos desde o começo, né? Mas antes de a gente entrar um pouquinho nessa parte mais de trabalho, empresa, etc., e tecnologia, eu queria entender um pouquinho o João, né? Então, João Gianvecchio, de onde você vem, qual que é a tua formação, como é que você entrou para esse ramo de tecnologia e como é que você acabou nessa posição que você está hoje aí no BV, na BV? Legal, Gustavo. De novo, primeiro, obrigado aqui pela oportunidade de estar aqui falando com você. Minha história é bem curiosa, né? Bom, o João Gianvecchio, eu sou formado aqui em administração, nasci em São Paulo, mas cresci no interior de São Paulo e voltei para São Paulo para estudar, trabalhar e aqui estou há mais de 20 anos. Estou no mercado financeiro há quase mais de 20 anos, passei por outras instituições como o Cielo, na época era o Banco ABN, que hoje é o atual Banco Santander, e sempre trabalhei em áreas mais técnicas, né? Essa é a grande curiosidade aqui do meu histórico, né? Então, eu trabalhava em finanças, fazia toda a parte de modelagens, de planejamento estratégico, controle de posição de tesouraria, fui piloto de reserva aí para os mais antigos aí, então na época da implementação do SPB, eu estava trabalhando como piloto de reserva, tinha aquela rotina super divertida de acordar às 5 horas da manhã para fazer toda a parte de mensagerias aí Toda a mensageria, exato. toda a parte de Para liquidar todas mensagerias. as operações, né? Isso. E aqui no BV eu estou há 17 anos, eu também vim para trabalhar na área de finanças, então dentro da área de finanças eu passei por diversas estruturas, então desde a área de planejamento e controle, de P&C, das business units, até trabalhar no próprio planejamento estratégico aqui da empresa. Depois de um tempo eu comecei a querer me aproximar mais do negócio, aí eu fui para a área de riscos, né? Então, olhar um pouco para toda a parte de riscos de crédito, riscos de mercado. Então, hoje, boa parte das modelagens aqui do banco, de risco de crédito atacado, principalmente, foram feitas aqui sob minha gestão. Eu acabei fazendo um caminho natural de ir também para a área de crédito, então, acabei também tendo um pouco dessa experiência de olhar aqui para a área de crédito. E aí eu tinha uma vontade, assim, bastante grande de me aproximar de negócio, me aproximar de tecnologia, e aí foi meio que assim que surgiu aqui o convite para eu fazer parte aqui do time de inovação. Então, na época, o Guilherme Horn, que é um antigo diretor aqui do BV, ele me convidou, ele queria montar uma estrutura que olhasse um pouco para novas tecnologias e para
e para horizontes diferentes de planejamento estratégico que a gente olhava, então olhar para o longo prazo, e começar a se aproximar a empresa dessas novas tendências, dessas novas tecnologias. Então o desafio era esse. Confesso que quando eu cheguei, eu acostumado a trabalhar no tradicional, né, 20, 17, na época eu tinha acho que 16 anos de mercado financeiro, foi um choque bastante grande. Eu topei esse desafio no meio da pandemia, então também, além de tudo, ainda tinha o desafio de estar trabalhando de forma remota, né? E aí, aos poucos, eu fui entendendo, assim, que conversando com pessoas do mercado, trazendo um pouco esse olhar de fora para dentro, me aproximando de alguns ecossistemas, e aí fui conseguindo montar um pouco do framework do que hoje é aqui a nossa estrutura aqui de tecnologias emergentes acabou, e a parte também de ativos digitais, que acabou virando uma área por si própria, né? Bem resumidamente, Gustavo, é isso, mas aí se quiser a gente se aprofunda mais em alguns pontos aí. Não, eu acho algum ponto que eu queria endereçar um pouco mais, João, que você vê numa área dessa parte de um pouco de controles, né, depois de risco, né, risco de crédito, etc., que é uma área que te dá um cabedal aí em termos de informação de analisar os problemas, né? Então o risco sempre vai achar que qual é o problema, qual é o risco, onde você pode perder, onde no coisa, etc. E de repente você vai para a tecnologia, onde tem risco para todo lado, né? Então, assim, mas ao mesmo tempo eu imagino que essa tua formação te ajuda a colocar em caixinhas, a separar esse risco, ver o que vale a pena uma coisa. É isso mesmo? Essa formação de base de risco te ajuda bastante no que você está fazendo hoje? Acho que não só de risco, como de finanças também, tá, Gustavo? Então, vou começar com a parte de finanças, depois eu vou para de risco, tá? Então, de finanças, quando a gente está falando aqui de ativos digitais, por exemplo, acho que muito da tese ela está ancorada em você olhar tanto para novos modelos de negócio quanto para os modelos de negócio atual e como que a tecnologia aqui vai impulsionar esses modelos. E aí a parte de finanças me ajuda, assim, ajuda bastante com a parte de você ter um BP, ter toda a parte financeira, né? Conseguir saber custos e precificar muito bem o que você está fazendo, pós, obviamente, um piloto, pós uma prova de conceito aqui. E toda essa parte de riscos é o que você falou, assim, ela ancora muito a gente ter esse olhar mais crítico, né? Do que pode eventualmente gerar de risco reputacional, que hoje a empresa não tem quando você traz uma nova tecnologia, um novo produto, de risco de crédito, de mercado, quando você pensa numa operação proprietária, por exemplo, de uma cripto. Então ela traz esse olhar crítico e quando eu vou discutir aqui com o meu board, ela me ajuda, todos esse quebra-cabeça me ajuda a ter esse olhar mais ambidestro aqui, tanto da parte de inovação, tecnologia, quanto da parte mais tradicional, pensando aqui em banco, né? Tá bom. Entrando um pouquinho aí, blockchain, cripto, qual foi o teu primeiro contato aí com essa tecnologia, João? Cara, sou cheio de curiosidades, né? Mais uma. Aqui, em 2017, a gente teve 17 ou 18, muito tempo de casa, a gente vai esquecendo as datas exatas, né? A gente teve um programa de empreendedorismo aqui na empresa. E aí, uma pessoa que trabalhava comigo, na época, ela colocou um projeto de uma corretora de cripto. E meio que na época eu conhecia pouco, mas eu ajudei ela a montar todo o BP, todo o projeto para ela apresentar. Era um programinha de tiro curto, tá, Gustavo? Nada muito estruturado. E aí foi onde surgiu esse meu interesse aqui por esse mundo de cripto, né? Putz, eu fui me aprofundar, entender, inclusive, né, o paper do Satoshi acabou de completar aí 16 anos, né? 16 16, anos, essa 6 semana anos. Então, passada. na época, então estamos falando lá de 2007, tinha 8 anos, né? Todo esse mercado ainda era muito novo. Aí, por acaso, essa colaboradora lá 2017, estamos falando de 2017 e 17, 18. 18, isso. Tá bom. Então estava muito no começo, tudo, né? Então o mercado ainda estava crescendo, tinha uma certa volatilidade, mas era interessante. Aí você fala, cara, como assim, né? É um dinheiro, né? Curioso, né?
E por acaso a colaboradora ganhou o projeto aqui, ela foi acelerar o projeto dela na Califórnia, então ela passou 3 meses fazendo a aceleração do projeto na Califórnia. Mas, cara, em 18 a empresa tinha pouca maturidade para de fato a gente pensar um pouco no mundo cripto. Mas daí surgiu meu interesse, tá? Daí comecei a estudar, comecei a entender, comecei a investir, pouco, né? Mas comecei a investir e aí foi, tá? Um pouco daí surge aqui todo o meu interesse nesse assunto. Sim, aí tem aquela história que a gente sempre fala da pílula, nunca sei se é vermelho ou amarelo. Azul e Azul, vermelho. tem alguma, azul e vermelho, sempre tem uma cor aí que você toma e de repente você olha e fala, nossa, e aí você começa a se afundar e começa a entender um pouquinho mais do que é, né, e como é que entra. Mas aí, continuando um pouquinho a tua história, João, aí você entra aí na posição de tecnologias emergentes, ativos digitais, etc., da BV. Conta um pouquinho como é que foi o começo, a trajetória e em que ponto está hoje isso aí dentro. Legal. Bom, o começo da trajetória aqui, Gustavo, foi complexo, né? Então imagina eu receber aqui eu cabeça mais tradicional, né? Recebi um desafio de trazer provocações aqui para a empresa, de olhar para novas tecnologias, de olhar para novas tendências, e como que de fato isso aterriza. E aí acho que um pouco do sucesso aqui foi me aproximar do mundo externo. Então, cada vez eu saí fazendo muita pesquisa, muito P&D, e fui me aproximando de alguns ecossistemas. Então, desde de fazer parcerias aqui para computação quântica. Então, hoje o BV ele tem uma parceria com um centro de computação quântica chamado Queen, que fica lá na Bahia, lá no Senai Cimatec da Bahia. E na época, cara, se falava de computação quântica, a turma achava que era filme da Marvel, né? Como assim, né? E aí estamos falando aqui de uma tecnologia que vai impactar o mercado, mas assim, ainda a gente olha muito isso no longo prazo, né? É uma tecnologia cara, mas minimamente a gente já começa a olhar, entender, trazer aqui para o dia a dia, para o contexto das pessoas, as pessoas começam a se aproximar. Hoje a gente consegue, através dessa parceria, olhar para alguns modelos, e aí volta, né, meu lado riscos e créditos, né? Olhar para os modelos que a gente tem aqui de esteira, de fraudes, crédito, dados, e refatorar junto lá com os especialistas desse instituto dentro da supercomputação e ver o quanto que de fato esses modelos eles podem ser melhores quando a gente de fato tiver uma supercomputação quântica. Então, na prática, assim, a jornada foi um pouco disso, né? Foi, de fato, fazer um trabalho de pesquisa bastante grande, me aproximar de certos ecossistemas e trazer, principalmente, esses ecossistemas aqui para dentro do BV. E falando aqui da parte de ativos digitais, especificamente, que também foi um desafio gigantesco, né? Então, sei lá, em 17, 18, né, quando o projeto lá da nossa corretora foi acelerado e voltou, mas não rampou, porque tinha uma baixa maturidade para o tema de blockchain. O tema de blockchain aqui no banco era um tema muito novo, era um tema que gerava muita incerteza, principalmente quando você pensa na matéria de riscos, né? E eu, por ter esse histórico de riscos, quando eu comecei a trazer um pouco a temática para dentro de casa, as pessoas já davam um certo lastro para mim, porque eu fui isso. As pessoas falam, não, beleza, vamos escutar, porque é uma pessoa que já tem um histórico, que entende minimamente os riscos que isso aqui pode trazer. E aí, um pouco da estratégia que a gente fez, Gustavo, foi começar a trazer pessoas para falar com os times, então, desde team análises, times mais de controle, riscos, até empreendedores para conversar com o nosso Comex, para de fato o meu Comex se sensibilizar e ver que isso aqui já estava acontecendo, isso aqui já não era mais uma tendência, né? E aí acho que o grande ponto de virada foi quando a gente conseguiu fazer uma prova de conceito pequena e fechada aqui para colaborador. Então a gente pegou um recebível de uma corporate, a gente tokenizou esse recebível e distribuiu. E aqui a gente conseguiu ver, provar tese de eficiência, tese de fragmentação para distribuição, conseguimos provar algumas teses. E aí todo mundo olhou e falou, opa, realmente isso já está acontecendo, vamos investir mais tempo aqui nessa matéria.
Então, um pouco da jornada foi essa, tá, Gustavo? Não dá para falar que foi simples, foi complexo, pensando que eu tive que mudar aqui minha cabeça do mundo tradicional para um mundo mais de tecnologia e de inovação. E aí acho que a receita aqui que eu consegui fazer para conseguir sair do outro lado aqui do túnel foi me aproximar do ecossistema de inovação, tá? Acho que esse foi o grande ponto aqui de virada para minha carreira e aqui para o próprio Banco BV. Sim, não, e é ótimo, acho que alguns pontos que você falou aí que eu gostaria de ressaltar, que é o ponto de alguém que é de risco, que entende muito de risco, trazendo uma coisa nova, ainda já dá mais credibilidade, porque certamente você já analisou e já sabe ali os É riscos isso. e como mitigá-lo, de certa forma, né? A hora que você Ah, traz um negócio desse, né? o nosso CEO aqui, ele sempre brinca comigo, fala, João, não esquece as tuas origens. Qualquer projeto que eu trago para a mesa, o nosso CEO fala, olha, não esquece a sua origem. Pode deixar, Então, para fica analisar tranquilo. e ver que é importante isso, né? E outras, você já citou algumas das tecnologias, né? A parte de ativos digitais, né? Quando a gente entra, isso já está implícito, está em blockchain. Citou computação quântica também. A gente não citou inteligência artificial, apesar de que o exemplo de computação quântica que você utilizou é um exemplo de utilização de inteligência artificial de alguma maneira ali, né? De enriquecimento de dados, de tentar achar Total. insights via computação quântica, né? Essas três tecnologias, eu diria que hoje são três tecnologias que a gente escuta bastante falar, né? Então, assim, computação quântica, inteligência artificial e blockchain. Eu acabo focando muito mais em blockchain, que é um pouco sei lá, do que eu tenho estudado mais, e é um pouco a limitação de tempo também em relação a isso, né? Como é que você vê o impacto dessas três hoje dentro do mercado financeiro, João? Assim, qual a maturidade delas em termos de mercado financeiro? O quanto já está sendo utilizado? O quanto já dá para utilizar? O quanto já tem riscos que você consegue minimizar, vamos dizer assim? Uhum. Legal. Vamos lá, acho que tem graus de maturidade diferentes. A computação quântica, ela ainda acho que uma tecnologia que está mais no médio e longo prazo, porque ainda é um negócio ainda muito caro, está sendo explorado, acho que pelas grandes empresas aí de tecnologia. Mas a gente já começa a ver coisas pontuais não acontecendo na computação quântica clássica, né, como vai ser, mas você já colocando uma HPC, uma supercomputação para melhorar um pouco de processamento de dados, um pouco de modelagem que você tem internamente. E aqui no Brasil, especificamente falando, a gente vê iniciativas super interessantes, tá, acontecendo. Acho que vale ressaltar ali o trabalho do Senai Cimatec, com o lançamento aqui do Queen, que é o primeiro centro de computação quântica, que tem aqui como ambição se tornar aqui uma referência em computação quântica aqui no Brasil, na América Latina. Né? Quando a gente olha, acho que para GenAI, inteligência artificial, isso aqui é curioso, né? Com o advento do GenAI, do chat GPT, né? Todo mundo achou que isso aqui fosse, nossa, a novidade. Mas na prática, né, a inteligência artificial é um negócio que já existe há mais de 50 anos, né? Então aqui no BV a gente já tinha alguns, não vou falar números, mas alguns, senão meu CDO vai ficar chateado, mas bastante modelos que já utilizam inteligência artificial por trás aqui, justamente para trabalhar com dados, para gerar eficiência, para fazer análise de perfil de clientes e tudo mais. Acho que de fato aconteceu aqui foi em novembro 22, com o chat GPT, você teve uma explosão, né? Você passa a colocar, né, a tecnologia na mão do usuário final, né? É uma brincadeira que eu faço, né? É o From Tech to Toy to Tool. Então, putz, a gente sai da tecnologia bruta, é, que é lá só a modelagem, você começa a ter algumas ferramentas e, de fato, cara, você traz isso aqui para a mão do usuário final. Tô colocando em perspectiva aqui, então, a computação quântica para mim é o tech puro ainda, né? Mas está evoluindo. É, a inteligência artificial já é toy, já está na mão das pessoas, as pessoas já conseguem já interagir, já conseguem utilizar. E aí hoje eu olho aqui o mercado financeiro, né?
evoluindo bastante com casos, com o uso de inteligência artificial. Então, aqui mesmo no BV, a gente tem uma parceria bastante grande aqui com o time do Google, justamente para desenvolver toda essa parte de inteligência artificial. A gente já vem usando isso já em processos internos, em times de tecnologia para melhorar toda a parte de desenvolvimento de códigos, e até que a gente, de novo, né, sempre tem a parte de riscos, né, então precisamos tomar cuidado para chegar no usuário final, justamente porque a inteligência artificial ela pode ter problemas de ela alucinar e ela dar respostas que não são reais, né. Mas isso aqui é muito louco, né, porque em tese hoje se você bota um operador para falar com uma pessoa, a pessoa também pode alucinar, né. Também pode ter seu dia Uma coisa de que o seu o s a gente não pensa nisso, mas poderia em tese, né? poderia, a pessoa pode estar num dia ruim e também fazer um atendimento ruim. Então, e aí assim, a inteligência bem treinada, né, com um prompt muito bem feito, é muito mais difícil ela ter um dia ruim do que um ser humano, né. Mas enfim, acho que tem toda a questão de alucinações dos prompts, tem toda a questão de privacidade de dados, então tem desafios do âmbito aqui de riscos que acho que as instituições ainda, apesar disso aqui já ser uma tecnologia madura, acho que a aceleração para chegar no cliente final ainda está num passo, não está para e passo com a ferramenta da forma que ela está na mão dos clientes. Então, acho que as instituições estão testando ainda muito essa solução. E a blockchain, para mim, ela está num caminho intermediário, né? Então, a gente tem aqui uma âncora do regulador puxando bastante essa discussão. Então, regulador, lê-se Banco Central, CVM, através do Drex, através de toda a discussão que a CVM vem abrindo aqui no Brasil. Aliás, né, acho que o Banco Central vem fazendo um trabalho excepcional aqui, de modernização de todo o trilho aqui do sistema financeiro brasileiro. A gente tem o projeto do Drex sendo aí o principal motor aqui, que vai puxar um pouco dessa inovação no mercado financeiro ou não financeiro. Acho que também eu acredito bastante que a tecnologia de blockchain, tokenização, ela também tem potencial para outros mercados além do financeiro, né? Mas assim, colocando numa perspectiva, ela está num caminho intermediário, tá, Gustavo? Entre a inteligência artificial e a computação quântica, mas que eu acredito que com o Drex e com toda essa discussão que a gente vem tendo aqui no Brasil, ela vai se acelerar também num ritmo bom nos próximos anos. Tá bom. Já aproveitar que a gente já está entrando no Drex agora, João, eu queria escutar um pouquinho sobre esse piloto que você fez de recebíveis lá, que tipo de rede vocês usaram? Vocês usaram uma rede pública para fazer ou não? Como é que foi a experiência desse, caso tenha sido rede pública, de pagamento de gas, e como é que foi esse ponto? Se foi rede privada também, como é que foi essa parte de ajuste de toda essa nomenclatura? E conta um pouquinho, já entrando um pouquinho na entrada de vocês no Drex. Legal. O case aqui a gente fez lá junto com a Lick, tá? Então, de novo, né, reforçando muito a parceria de olhar aqui para o ecossistema. Então, aqui, pensando aqui, né, só um ponto, vou dar um passo para trás, né, quando a gente olha aqui para toda a área de inovação, o time aqui de ativos digitais, ele está dentro aqui de uma estrutura que a gente chama de BVX, que é o nosso aqui ecossistema de inovação e parcerias digitais, então a gente tem muito essa missão, né, de trazer toda essa provocação do que está acontecendo no mundo externo e aproximar o BV e de parcerias e dessas novas tecnologias. E aí foi um pouco. Deixa eu só aproveitar um pouco antes de você entrar, que esse é um Claro. ponto que vira e mexe, acaba tocando e que eu toco pouco. Eu também trabalhei 25 anos no mercado financeiro tradicional e estou há muito tempo nessa parte de blockchain e inovação, né? Muito do que eu me deparo e da discussão de mercado financeiro tradicional tem a ver em algumas coisas com a propriedade intelectual, por exemplo. Vou desenvolver o projeto tal, mas de quem que vai ser a propriedade intelectual, né? Quando a gente muda para a Web3, essa discussão não existe, né? Tudo código aberto, etc, tal. Eu imagino que você deve ter tido algumas discussões nesse sentido também. Eu queria ouvir um pouquinho da tua visão em relação a isso,
para o futuro? A gente vai chegar num cenário onde a gente vai ter tudo mais código aberto, essa discussão de mercado financeiro tradicional de quem é a proprietário daquela informação, daquela coisa, vai se tornar irrelevante? Ou você acha que a gente vai ficar ainda muito nessa discussão entre esses dois lados, João? Hoje eu ainda vejo muito essa discussão, tá, Gustavo? Ainda tem bastante essa discussão de propriedade intelectual, mas eu acredito muito num processo de cocriação e que os modelos, no médio prazo, eles vão se acomodando. Então, talvez essa Tá bem. discussão ela tende a se tornar irrelevante no médio e longo prazo. Mas o que a gente acredita muito aqui é na cocriação, tá? Na cocriação e na visão final do meu cliente. Como é que eu gero eficiência, como é que eu gero produtos melhores para o meu cliente, como é que eu atendo o meu cliente de ponta a ponta e ele se sinta servido aqui pelos produtos financeiros do BV, tá? Acho que Entendi. essa é um Não, pouco. e faz todo sentido, e eu concordo também, mas assim, até pegando meu background de mercado financeiro, você tinha antigamente muito essa discussão de aquele negócio, eu vou desenvolver negócio só aqui para mim, etc. E quando a gente está hoje no mundo, esse negócio está muito mais aberto e deve ser para onde Sim, deve ir. Tomara que vá, né? Porque é aquele negócio que você acaba tendo uma inovação incremental muito mais fácil, à medida que você está tudo aberto, todo mundo tem acesso, e é melhor para todo mundo, né? De sim, modo sim. geral, né? Do que ficar fechando os guetos. Mas só fechar o parênteses aí, conta um pouquinho sobre projetos que você fez com a Líquida. Cara, o projeto Calic, então, foi o seguinte, a gente selecionou alguns recebíveis aqui nosso, e a ideia, né, é a gente, por trás de tudo, né, é a gente, liberar limites para novas operações, e dois, melhorar a minha fonte de funding, então, diferente de outros bancões aí, eu sou um banco de nicho, eu tenho aqui meu ecossistema, então o BV, ele é um banco que é líder de financiamento de veículos, líder de financiamento de placas solares, mas assim, está muito fechado nesses ecossistemas, então a gente tem, de fato, uma dor aqui em relação a funding, né? E a tese, então, por detrás era isso, como é que a gente diversifica aqui meu custo e minha captação. A gente utilizou a Leak como parceira, a rede era a Gnose Chain, todo o gas fee ficou meio que dividido aqui com a parceira, tá, Gustavo, até porque era uma prova de conceito pequena ainda, na época faz 2 anos, acho que a gente, dois ou 3 anos que a gente fez esse case lá com o pessoal da Leak. Então a Leak também estava, acho que provando o Começando. valor, começando e provando um pouco de prova, tendo um pouco essas provas de hipótese também se testando. E na prática a gente viu que, cara, tendo a ancoragem regulatória por trás, né, de você poder transacionar tokens no mercado secundário, isso aqui é um negócio que tem super apetite para depois a gente se aprofundar mais nessa tese. Então, de todos os custos de gas operacionais que não foram grandes, a gente consegue muito bem gerar uma eficiência e dar um produto que com R$ 20, R$ 25, o meu cliente vai ter acesso a um investimento super bom, né? Enfim, a experiência ali foi excelente e foi um pouco o que eu te falei, né? Foi uma virada de chave aqui da empresa, quando a gente faz um primeiro caso e põe de fato na mão das pessoas, para as pessoas verem que isso aqui de fato está acontecendo. E aí, na sequência, Gustavo, a gente trouxe era então uma ideia de projeto mais education também, né? A gente trouxe aqui um outro parceiro chamado Beta Blocks, do Roberto Machado, que inclusive acho que ele mora em Portugal também, não sei, não lembro. Ele estava aqui em Lisboa, agora ele É, está nos Estados Unidos. tá nos Estados Unidos, verdade. É. E a gente hoje aqui no BV, a gente apoia alguns institutos de esporte através de uma instituição chamada BV Sports. Então são institutos de ex-atletas que o BV dá suporte. E aí também acho que a grande dor aqui é fund, né? Então, putz, como é que você diversifica o fund desses institutos? E aí junto aqui com o time da Beta Blocks, a gente criou uma plataforma de NFT. Então, a gente ia através desses NFTs, 100% do que fosse arrecadado iria para ações dentro desses institutos. Então, a gente fez aqui uma campanha com um instituto chamado Instituto de Primeira Geração, com o Instituto de Tênis, não lembro o nome do esportista, é Mauro alguma coisa,
E aí, o interessante aqui era ver, rastreabilidade, né? Então, 100% do recurso, a gente já sabia que ia para uma conta e já tinha destinação própria, era comprar raquetes, era reformar a quadra, era eventualmente pagar uma passagem para um dos alunos disputar um torneio internacional. E aí a assertividade aqui do projeto foi grande, né? Então, quando você pega essas campanhas de doação, ela tem um percentual de adesão baixo. Essa campanha ela teve um percentual bem relevante aqui no BV. Então, foram quase 15% dos colaboradores que aderiram à campanha. Quando você pega outras campanhas, é baixo esse valor, tá? Então, assim, como education também foi muito legal, então a gente gerou lá os NFTs, aí o NFT a pessoa podia guardar na MetaMask, apesar ainda da MetaMask ter toda, né, A fricção, né? fricção de modelo, a pessoa, o colaborador eventualmente podia pegar esse NFT e resgatar dentro aqui do BV, dentro da loja do BV por algum benefício. A gente até para incentivar na época, o BV tem um camarote no Allianz Parque, a gente incentivou, a gente sorteou para quem quisesse, né, trocar o NFT por um número aqui para 2 shows, o show da Taylor Swift, que estava super hypado, o show nossa, eu não lembro outro show, mas enfim. Então, assim, foi super interessante, gerou engajamento, gerou education, mas na prática eu percebi que, cara, eu precisava ter alguma coisa que, de novo, né, voltasse muito mais para negócio, para de fato ter um engajamento olhando para negócio do que só o engajamento education. O engajamento education ele poderia seguir de uma outra forma mais super importante, mas mais soft, trazendo pessoas, trazendo treinamentos, arrumando cursos, etc. E aí, Gustavo, a gente fez uma parceria com a Vortex para participar do sandbox que a Vortex tinha lá, do sandbox regulatório da CVM. A gente conseguiu concluir toda a discussão interna aqui de operação, mas na prática a gente acabou não fazendo nenhuma operação porque a gente pegou uma fase que o mercado estava um pouquinho menos apetite. Tá. E aí veio o Drex, putz, e aí a discussão foi mais natural, né? Quando surge o projeto Drex, as pessoas já estavam mais ambientadas, já entendiam. A conversa com o C-Level foi mais fácil, nunca é fácil, né, mas foi mais tranquila. Né? De fato, eles entendiam que não era só a inovação pela inovação, né? Tinha Tinha o Banco laço Central, um o Banco laço, Central puxando, né? o laço do Banco Central e tinha, de fato, uma oportunidade de mercado para a gente começar a cada vez explorar mais, né? E que, na minha opinião, agora na segunda fase se concretizou, né? Então, se na primeira fase putz, né? Mas qual que é o caso de uso, né? Onde isso se aplica? Na segunda fase, agora a gente tem aí 13 casos de usos para mostrar onde esse negócio se aplica, né? Sim, aí eu vou Enfim. entrar até nesse caso de uso. Você tem um caso de uso que é o caso, um dos casos de uso que eu sempre uso de exemplo, né, de como a blockchain pode ajudar, que é o caso de uso da troca do automóvel, do imóvel. No caso de vocês, é a parte do automóvel, que é o caso de uso que vocês estão agora junto com o Drex. Conta um pouquinho para a gente o que vai ser esse caso de uso dentro da segunda fase do Drex, o que vocês querem provar, como é que vocês estão desenvolvendo isso? Legal. Bom, acho que você hoje mora aí fora, mas aqui no Brasil acho que você já teve a experiência de passar por uma jornada, de comprar um De vender carro imóvel, usado. de vender carro usado, e assim, né, é uma jornada com vários pontos de fricção, né? Desde o momento que você... Hoje as esteiras de crédito são mais simples, né? Acho que você consegue ter uma resposta rápida dos bancos já em relação a crédito, mas o pós dali, né, putz, pagar, liberar o financiamento, transferir o documento, você precisa ir fisicamente em algum lugar. Então, de fato, aqui a gente está falando aqui de uma jornada com várias ineficiências processuais, com vários processos manuais, reconciliação, burocracia. Então, putz, você tem que levar o carro lá para fazer uma vistoria física, né? O cara vai lá, tira lá tira a foto do chassi do carro. Sim, aquele número enorme, exato. Isso. E aí, Gustavo, a gente veio já desde o final do ano passado, então, dado, né, toda a relevância que o BV tem no mercado, quando a gente olha aqui para esse mercado de financiamento de veículos, a gente já passou a
olhar com um pouco mais de atenção como seria, né, uma jornada as easy to be, né, como seria uma jornada de financiamento veicular tokenizado. Que assim, apesar de todo mundo usar o exemplo, né, não, putz, você vai lá, né, financia, faz ali o documento, troca ali, DVP, fechou. Cara, não, a jornada ela é muito mais complexa do que isso, né? Aquele o diabo mora nos detalhes, né? A hora que você vai colocar e Cara, detalhar tudo isso daí, tem muita coisa, né? tem muito detalhe, né? Tem registradora, então, pô, você precisa registrar o CCB numa registradora, você precisa gravar mal o veículo, eventualmente, se o outro veículo tiver um gravame ativo, você precisa baixar. Então, um pouco da nossa ideia aqui, então a gente já vem trabalhando já desde o final do ano passado, era justamente, cara, mapeia toda essa jornada, desenha como seria uma jornada nova, e eventualmente como seria ela se integrando com o Drex. Então, para a segunda fase do Drex, o que a gente está imaginando aqui é um pouco disso, né? Como seria essa jornada, né, de financiamento, né? Como que a gente gera aqui uma jornada menos complexa, menos ruidosa, menos suscetível a fraude, a risco. Então tem muita fraude também aqui, né, o Gustavo. Então, e a gente tratar desde dilemas que a gente brinca aqui, que é o dilema da desconfiança. Então, cara, puta, vou comprar o teu carro, mas e aí, né? Vamos junto ali vamos junto ali no fazer o registro do veículo e eu faço o Pix para você na hora. Como é que essas coisas vão de fato se comportar, né? Então, na prática, o que a gente está vendo aqui como que a gente faz essa jornada né, de você tomar o crédito, de você ter a transferência veicular, né, final de forma automatizada dentro de uma rede blockchain e todos os registros, sejam eles em registradoras ou seja eles nos órgãos de trânsito, todos eles de forma on-chain. Para a segunda fase ainda, tá, Gustavo, os órgãos de trânsito aqui no nosso case, eles não estão participando, mas o Banco Central está fazendo um esforço aí de tentar envolvê-los, então a gente está abstraindo essa parte de registro, efetivamente, tá, do veículo, mas a jornada da troca, né, da CCB, que é o veículo de financiamento, tokenizado contra a posse do veículo e com todos os registros, e isso é um pouco do desenho que a gente está fazendo para testar já dentro aqui da segunda fase do Drex, dentro da rede aqui do Drex, tá? Tá bom. Deixa eu endereçar um outro ângulo aqui desse ponto, João, vocês aí como BV trabalham com isso, financiamento de veículos é o forte, um dos carros-chefes aí de vocês, né? Então você tem vários departamentos que entendem essa jornada e estão muito ativos nisso daqui, né? E aí tem um pouco do teu trabalho de engajar esse pessoal do dia a dia aí para trazer para esse projeto. Como é que você fez isso? Como é que é o teu trabalho? Essa galera se engajou logo de primeira, tinha conhecimento? Como é que você está? Como é que você trabalha isso aí internamente para trazer, de um lado, o piloto do Drex, que você está lá trabalhando e vendo essa inovação que você descreveu agora, e do lado a parte interna que está ali no dia a dia, tocando a vida como ela é hoje? Olha, Gustavo. Essa eu imagino que não seja a tarefa do dia a dia e não é fácil, né? É a jornada do herói, quase, né, É. Gustavo? Cara, ótima pergunta, tá? Não, as áreas de negócio normalmente elas estão ali, cara, no dia a dia, focadas nas esteiras atuais, e é muito difícil, né, você convencer eles, num primeiro momento, a sair do dia a dia. E aí, como é que a gente engajou? Meio que é o hacking test, né? Então a gente foi montando pilotos, então, como comentei aqui no caso de veículos, a gente veio trabalhando desde o final do ano passado já num piloto, todo ele em ambiente experimental. Para esse piloto, a gente estava contando aqui com dois parceiros, de novo, né? Sempre ali é o DNA do ecossistema, né? Que foi a Parfin e a C Consensus, ou Consensus, nunca sei direito. A Parfin ela já é parceira nossa aqui de infraestrutura para desde o início aqui do Drex, tá? É bom comentar. E a Consensus, Gustavo, ela tinha feito um projeto experimental lá com o Detran do Distrito Federal. Então ele já tinha uma expertise toda nessa questão de SNG, de registro de carros de forma experimental. E aí uma vez, obviamente, né, não é simples, né, mas uma vez rodada aqui essa prova de conceito, né, então a gente mapeou os pontos, tal, desenhamos uma jornada e montamos aqui essa prova de conceito. Uma vez rodada essa prova de conceito, aí a gente trouxe a área de negócio e aproximou a área de negócio. Aí, de fato, a área de negócio começa a olhar e falar,
entender que isso muda a dinâmica do negócio deles, né, em algum momento. E aí o engajamento vem de forma meio natural, né. Putz, Entendi. dado que isso vai mudar a minha dinâmica, eu preciso dedicar mais tempo para entender dessa tecnologia e como é que a gente já começa, eventualmente se aproximar dessa tecnologia. A gente até brincou, né, a gente montou toda a esteira aqui e falou: "Cara, tem uma parte da jornada que é o da porta para dentro, que eventualmente a gente já consegue ir prototipando algumas coisas e já ir trazendo aqui para o dia a dia e melhorando aqui e gerando mais eficiência e melhorando aqui a jornada, né. E o da porta para fora ainda depende de Drex, depende de órgão do órgão regulador, de registradoras, mas assim, já vem trabalhando também nisso. Mas o engajamento ela vem quando você consegue mostrar o desenho todo, rodando, mesmo em ambiente experimental, e de fato a área de negócio fala: "Opa, entendi, isso mexe na minha dinâmica, vamos trabalhar nisso". É, E aí quando a gente coloca também o projeto dentro da segunda fase do Drex, aí 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 o engajamento vem de cima para baixo até, né, Gustavo, aí é, todo mundo aí casa, né, todo mundo fala: "Cara, não, agora precisamos olhar para esse negócio com calma". É é bom comentar aqui também que a gente não fez só essa submissão, tá, nessa fase do Drex, a gente também olhou um pouco para o mundo de atacado e o mundo de tesouraria. E eu acredito que, assim, acho que pelo tamanho e relevância de mercado do BV nesse meio de veículos, acho que a escolha do Banco Central em botar a gente focado nesse projeto foi muito em função disso, mas tinha outros projetos também que a gente levou para submissão, tá. tá bom, ótimo. É, a gente tem mais ou menos um tempo aqui, eu que ainda tenho um monte de assunto que eu queria ver contigo, João, mas eu queria aproveitar agora para pegar alguns temas assim mais gerais e até de tendência de mercado e ouvir um pouco a tua opinião. A primeira seria sobre essa discussão que tem hoje no mercado entre redes permissionárias, né, o Drex é uma delas, e redes não permissionárias. Como é que você acha que a gente vai migrar para frente? Isso aí vai sempre conviver ou em algum momento a gente vai ter uma rede geral para todo mundo? Olha, Gustavo, eu acredito bastante que assim, a gente vai ter um amadurecimento do mercado como um todo, e a gente vai ter que estabelecer algum modelo de governança, sobrepondo os modelos de governança que a gente tem atual. E vão ter que atribuir papéis, responsabilidades para os diferentes tipos de permissionamento. Eh, minha crença, minha melhor hipótese aqui, minha melhor crença hoje é que esses modelos das redes eh, não permissionadas e permissionadas, elas vão conviver, mas acho que tem um amadurecimento do mercado como um todo, tá? Desde, de novo, né, reforçando aqui, desde criar governança, papéis e responsabilidades e modelos de negócio que vão estar em cada um dessas tipos de redes, né? Enfim, acho que tudo vai passar pelo amadurecimento aqui da tecnologia e do mercado como um todo, tá, Gustavo? Tá bom. Rede do Drex A aí, resposta mais CBDCs curta que passei aqui. não, não, mas foi ótimo, acho que foi ótimo, A resposta precisa e é isso, né. Mas olhando um pouquinho isso, a gente já falou um pouquinho do Drex, mas eu queria pegar um pouco a tua visão sobre CBDCs de modo geral, né, o Drex é uma das redes de CBDC, né, então, assim, eu até no meu livro coloco muito essa discussão entre o Drex ou o real digital como token e o real digital, Drex, CBDCs como infraestrutura, né. Como é que é a Uhum. tua visão em relação à transformação que isso pode trazer para o mercado financeiro, né, a partir do que a gente tem essa infraestrutura de tokenização, onde tudo pode virar token aqui, né? E é para isso que a gente deve migrar para frente, né? Ou seja, a gente pegar o sistema financeiro brasileiro e migrar para esse sistema e o impacto disso no Brasil. Bom, vamos lá. Ótimo, excelente pergunta. Primeiro, o Drex, né, o projeto aqui da nossa CBDC não é um projeto só tupiniquim, né? A gente vê aí o mundo inteiro já olhando, se não me engano, a quantidade de número de pilotos vem crescendo, aumentando, acho que a cada mês aí, né? Se não me engano, acho que são Sim. mais de 40 países aí, 40, 50 países que já estão em pilotos, e esse número, se eu não me engano, no início do ano era metade. Então, na prática, a gente vê que é um projeto que o mundo inteiro está olhando para isso. Você vê grandes órgãos e instituições também olhando e pensando também, né, nesse futuro da economia tokenizada. Então, BAS, com o projeto Agra, o SWIFT, olhando para toda a infraestrutura de pagamentos transfronteiriços, enfim,
E aí, assim, isto posto, né, pegando características que acho que a gente sempre fala, né, blockchain, tokenização traz eficiência, traz toda a questão de rastreabilidade. Então, eu acredito bastante nessa tese que a economia global, né, nem brasileira, ela vai se tornar cada vez mais tokenizada. Você vai ter uma convivência, né, de ativos, de tokens financeiros e tokens não financeiros interoperando em redes. Então, aqui no nosso case lá, por exemplo, de veículos, a gente está falando que o registro do veículo ele vira um token. E se registro do veículo virando um token, ele interopera com uma rede do Drex de forma. Interopera com o dinheiro, né? E aí eu acho que assim, para a economia brasileira, isso aqui tem N benefícios, né? Então hoje você pensa que uma boa parte da nossa economia ela está ancorada no agro. E a gente tem uma mega ineficiência da parte de recebimentos, né? De exportação e recebimentos. Então, hoje você já tem lá o projeto Ágora que já vai começar a testar a interoperabilidade de CBDCs. Imagina você conseguindo fazer uma exportação, você exportando a tua commodity tokenizada, né? Você já vira um token, embarcou, já triga pro agricultor aqui brasileiro já receber já o recurso dele na conta dele, em D0. Imagina como isso melhora, né, o fluxo de caixa dessas pessoas. Então, desde coisas mais estruturadas desse tipo, né, até mesmo a gente vê aí agora a lei de garantias, que permite você fracionar uma mesma garantia e utilizar essa mesma garantia numa mesma operação de crédito. Então, olha o tamanho da eficiência que a gente tinha. Então, imagina um imóvel agrícola, que, sei lá, vale milhões, e você vai tomar um crédito para comprar um maquinário, mas e você trava essa matrícula agrícola inteira para você comprar um maquinário. Mega ineficiência, né? Então, imagina você poder tokenizar o teu imóvel agrícola, que é o teu registro agrícola, e você usar parte desse registro agrícola para você tomar uma operação de crédito. Até coisas mais do dia a dia, né, Gustavo? Então pensa aqui os programas de benefício do governo, né, que hoje a pessoa recebe dinheiro na conta e ela pode eventualmente utilizar esse dinheiro para qualquer coisa. A gente viu aí recentemente um estudo, que acho que foi o próprio Banco Central que soltou, que boa parte desses recursos estão indo para bets. Nada contra, né? Mas putz, você está pensando aqui num recurso do governo, você pensa em educação, em alimentação, em coisas básicas aqui, de saúde, né? Coisas básicas que a população precisa. Então, eu acredito que para programas de benefício do governo, você já consegue já programar o dinheiro para destinação próprias aqui, né? Então, você vai usar para educação, você vai usar para alimentação, para saúde, coisas desse tipo, para remédios, farmácia, enfim, você já consegue já travar para destinação própria. Acho que esses são alguns exemplos que eu enxergo e de fato, assim, acho que o potencial da economia tokenizada eu não vejo só Brasil, nível Brasil, eu vejo nível global é gigantesco, né? E de novo, né, um pouco da missão minha lá que eu comentei no começo da nossa conversa, né? Quanto antes eu conseguir aproximar aqui o BV dessa nova tendência, né, dessa nova tecnologia, mais rápido o meu cliente na ponta vai começar a sentir os benefícios do que a gente está chamando aqui da economia tokenizada. Né? Tá bom. A gente falou muito de tecnologia, Banco Central, etc., mas não pode fugir um pouquinho de cripto como investimento, né? Então, assim, e eu gosto muito daquela divisão que o Chris Dixon trouxe no livro dele, que é a divisão de cripto como cassino e cripto como a tecnologia que vai revolucionar o mundo, né? Então, assim, cripto tem um pouco dessa parte de investimento barra cassino. Né? Eu vou investir em Bitcoin, no token A, no token B, no token C. Vocês oferecem alguma coisa de investimento em cripto mesmo dentro do BV? Independente de sim ou não, como é que é a tua visão sobre cripto como investimento, João? Tá. Ainda não, tá, Gustavo? Então acho que a gente ainda tem muito a visão de riscos aqui. A gente quer eventualmente ter este produto em prateleira, mas com a custódia própria, com toda a questão de risco muito bem equacionada, tá?
estão com parceiros que vão conseguir fazer todo Know Your Transaction, eu ia traduzir aqui, todo o rastreamento da transação, Tá lindo, né? com todo, de novo, né? Acho que a gente tem que olhar, acho que sim, acredito que isso aqui é um produto super interessante. Grandes instituições aqui do Brasil já estão começando de forma escalonada já a oferecer isso para os seus clientes. Mas aqui a gente já vem estudando bastante esse tema, tá, Gustavo? Mas a gente sim tem interesse, mas acho que acredito que vai ser mais no médio, longo prazo aqui, no nosso caso. E hoje eu vejo esse aqui, pelo menos tratando de Brasil, né, como a gente está falando de uma economia mais estável, eu vejo muito como um produto de investimento de alto risco, alta volatilidade. Então, ele depende de uma série de fatores e pode ou não ter essa volatilidade. Então, para a gente colocar um produto desse na prateleira, toda a parte aqui de compliance, toda a parte de educação, né, do Sustainability, né? suitability do meu cliente vai ter que ser muito bem feita. Né? Meu cliente entender todos os riscos que estão atrelados a ele ter esse tipo de investimento. Obviamente, a gente pode caminhar para ter produtos de cripto em algum momento como produtos de pagamento, como produtos de pagamento transfronteiriço, que aliás, isso eu vejo que hoje, falando não de Bitcoin, Ethereum, mas falando de toda a parte de stablecoins, isso eu vejo tem um lado super promissor, pensando principalmente em mundo de corporates, né? Onde você consegue ter esse suitability, esse know your transaction de forma mais controlada. E aliás, né, boa parte do volume hoje transacionado em criptomoedas, hoje se eu não me engano, metade, quase já metade advindo de stablecoins, né? Stablecoin, sim. No Brasil é. E aí, assim, a stablecoin ele já cobre uma eficiência clara de mercado de pagamentos transfronteiriços, né? Aqui acho que é um mercado que eu vejo mais claro para explorar num primeiro momento, não que ter esse produto, não que ter o produto de Bitcoin como investimento também não é de interesse nosso, é de interesse. Em outros países que a economia são mais volátil, né? Pega aí a nossa vizinha aqui, a Argentina, ela tem assim, acho que o uso de criptomoeda mais no dia a dia por conta da própria volatilidade. Até pouco tempo atrás, agora já entrando Melhorando. uma estabilidade, mas você vinha até ano passado eu visitei a Argentina e você via os estabelecimentos aceitando criptomoeda como pagamento. Apesar da experiência ainda não ser muito ruidosa, tá, o Gustavo, até parei num café um dia, falei, não, eu vou pagar com o Bitcoin, quero pagar, né? A experiência foi complexa, cara, é muito mais fácil ter pagado no meu cartão de crédito mesmo. Não, esse é um ponto que eu sempre falo quando a gente vai falar de cripto para pagamento, né? Então, assim, a UX ainda é muito ruim ainda, né? Então, assim, eu costumo falar até com o pessoal de mais Web3, assim, que às vezes eu comento, que a gente está acostumado com operacional horrível. Né? Então, assim, você fazer transferência, carteira, e agora com esse monte de rede, você tem que escolher que rede que você está para fazer, tirar um token numa rede, é uma coisa terrível, né? Quando você chega no mercado financeiro tradicional, você chega com um cartão ou com o celular lá, coloca lá e resolveu, né? Pix, etc. É que eu, como entusiasta, eu fiquei lá meia hora tentando pagar e minha esposa, Exato, a gente fica. minha esposa brigando comigo. Vambora. Não, pera, preciso pagar isso aqui com o Bitcoin. Meu, por quê? Por quê? Eu falei, não. A gente sempre Enfim. é entusiasta e está no começo e gosta de testar, né? E aí eu tô lembrando aqui o paper do Satoshi, né? E a pessoa que comprou a pizza. Hoje tudo depende de ponto de vista, né, Gustavo? Hoje provavelmente é a pizza mais cara que já foi vendida na história do mundo, né? Sim, Mas na época, né, não era tão cara. Na época, o cara que aceitou o pagamento achou que estava fazendo uma besteira enorme, né? É, Podia ter tudo, achado, não sei, né? tudo é questão de ponto de vistas e de como você conta a história aqui, né? Sobre qual o ponto de vista. Mas também se esse cara não tivesse comprado a pizza e começado a colocar esse dinheiro em circulação, talvez o Bitcoin nunca teria chegado ao nível de maturidade que hoje a gente tem, né?
Você não tinha caso de uso e troca, né? Então não tinha funcionalidade, né? Ali ele colocou uma funcionalidade que foi importante para todo mundo ver, ó, serve para alguma coisa, né? Então, Eu assim, tô, acho tô que é le- importante. eu tô lendo um livro muito bom chama Nexus, aquele Tá do certo. Aval, que O ele conta um Harari. pouco do Harari, ele conta um pouco da transformação das informações no tempo. Ele até traz esse exemplo aqui, né, de pontos de vista. Muito interessante. Enfim, O Harari é fenomenal, né? Eu adoro os livros dele. Esse já é, tá na minha lista aqui para cara, ler também. aqui depois do dele eu vou ler o seu, tá? Tá aqui também na lista. Boa, obrigado. Boa, João. Cara, então, só para finalizar aqui, João, eu queria que você deixasse uma mensagem final aqui para quem está nos ouvindo e também onde eles continuam essa conversa contigo. Legal. Bom, de novo, quero só agradecer aqui o tempo, a conversa, foi muito legal. É, acho que o mercado financeiro como um todo aqui, o sistema financeiro nacional como um todo, ele está passando por uma transformação bastante grande. Então, desde 2020, aí, o Banco Central vem liderando essa discussão através lá do hashtag BPC, então trouxe lá Pix, Open Finance, e agora com Drex, tentando transformar cada vez mais a economia no global, no mundo tokenizado. E quem quiser me procurar, pode me procurar no LinkedIn, João Janvecchio, pode me mandar uma mensagem, às vezes eu demoro um pouquinho, mas eu respondo todo mundo, e estou super à disposição para trocar ideia, discutir projetos, eventualmente até fazer novas parcerias aqui com o BV. Então, de novo, eu falei, acho que eu não quero ser repetitivo, mas vou falar de novo, nosso DNA aqui do BV é ser um banco parceiro aqui de startups, fintechs, então cada vez mais a gente tem essa missão aqui de se aproximar desse mercado. Tá ótimo. Do meu lado, obrigado por todo o aprendizado que você trouxe aqui. Parabéns pelos projetos que você está fazendo, que acho que são muito importantes aí para que a gente consiga modernizar esse sistema financeiro brasileiro, né? E estar sempre na fronteira de coisas que estão para acontecer aí. E com o trabalho árduo que nem o teu aí, de tentar convencer os dois lados, é que a gente vai tocando aí. E é isso. Obrigado, João. Obrigado, Gustavo. Se você chegou até aqui, é porque deve ter gostado desse episódio. Então não esquece de deixar o like, compartilhar com aquele amigo e amigo que gosta desse assunto. E até a semana que vem. Tchau, tchau.